Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Ó, eu vou tentar aqui fazer uma revisão para vocês dos conteúdos que vai aqui na nossa avaliação de amanhã, tá bom? Então, vou começar pela potenciação, tá? Então, o que vocês precisam saber de potenciação para vocês poderem ir bem na nossa avaliação, tá? Primeira coisa, vocês têm que conhecer as propriedades de potência, tá? Então, temos que conhecer as propriedades de potências. Quais são essas propriedades de potências, tá? São as multiplicações de potências, divisões de potências, são as potências de potências. Temos também a distributiva de potências, tá? Essas são as propriedades. Então vamos à primeira. Multiplicação de potência. Eu vou escrever de forma genérica, tá? Utilizando letras, porque daí vocês sabem que vale para qualquer número, tá bom? Mas vou dar exemplos numéricos também logo em seguida, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um A elevado a N vezes A elevado a M, eu tenho aqui uma multiplicação de potências, né? A elevado a N é uma potência e A elevado a M é uma outra potência e temos aqui uma multiplicação de potências. Quando eu multiplico potências de bases iguais, veja que ó, as minhas duas bases aqui é A, então as bases são iguais. Quando eu multiplico potências de bases iguais, eu copio a base e vou somar os meus expoentes. Então, ó, copiei a base, que era A, e somei os meus expoentes, ó, N mais M. Ok? E se ao invés de multiplicação fosse uma divisão? Se fosse A elevado a N dividido por A elevado a M. Quando eu tenho uma divisão de potências, né, de mesma base, tem que ser mesma base, tá? Se não for a mesma base, não funciona a propriedade. Então, quando eu tenho divisão de potências de mesma base, eu mantenho a base e vou subtrair os meus expoentes. Vai ficar N menos M. E se eu tiver uma potência de potência, por exemplo, se eu tiver A elevado a N, tudo isso elevado a M. Veja que ó, eu tenho uma potência aqui dentro do parênteses, né, que é o A elevado a N, e tudo isso está elevado a M. Então, eu tenho uma potência de potência. Potência de potência, eu copio a base e vou multiplicar os expoentes. Eu faço N vezes M. Ok? E se fosse isso aqui, ó, se eu tiver A vezes B, dentro de um parênteses, e isso eu vou elevar a N. Então, veja, eu tenho A vezes B, tudo isso elevado a N. Isso aqui eu vou fazer uma distributiva com esse meu expoente, tá? Esse expoente ele vai elevar o A e esse mesmo expoente vai elevar o B. E continua sendo uma multiplicação, tá? Então, vai ficar ó, A elevado a N vezes B elevado a N também, que é o mesmo expoente, ok? E o mesmo vale se ao invés de multiplicação fosse uma divisão, tá? Se eu tivesse, por exemplo, A dividido por B elevado a N. Então, é a mesma coisa, tá? Esse N ele vai distribuir em cada um que está dentro do parênteses. Então, vai ficar A elevado a N dividido, porque agora é uma divisão, de B elevado a N. Ok? Bom, vamos aos exemplos numéricos, tá? Esse aqui, ó, um exemplo para esse aqui, que são as multiplicações de potências de mesma base, tá? Poderia ser, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo é igual, eu vou copiar a base, né? Olha, veja só, eu copiei a base e somei os meus expoentes. Então, vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer 2 mais 3. Isso aqui é igual a 2 elevado a 5. Tudo bem? O próximo, ó, eu tenho aqui uma divisão de potências, né? Um outro exemplo, se eu fosse, sei lá, 4 elevado a 6 dividido por 4 ao cubo.
Veja aqui, ó, divisão de potência de mesma base, eu copiei a base. Então, ó, divisão de potência de mesma base, eu vou copiar a base, que é 4. E eu faço o que com os expoentes? Ó, os meus expoentes, houve uma subtração entre eles. Então, aqui é a mesma coisa, eu faço 6 menos 3. Isso é a mesma coisa, então, aqui 4 ao cubo, porque 6 menos 3 é 3. Esse outro aqui. Potência de potência. Poderia ser, por exemplo, 3 ao quadrado elevado ao cubo. Quando eu tenho potência de potência, ó, potência de uma potência, eu copio a base e multiplico os expoentes. Então, eu vou copiar a base, que é 3, e os meus expoentes vai ocorrer aqui, então, uma multiplicação. 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Então, isso é a mesma coisa que 3 elevado a 6. Outro exemplo, para esse daqui de baixo agora. Poderia ser, por exemplo, 2 vezes 3 elevado a 2 ao quadrado, né? Então, isso é igual a... Veja aqui, ó, eu tenho aqui uma multiplicação e um expoente aqui fora do meu parênteses. Esse expoente distribuiu para cada um que estava dentro do parênteses. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Ele vai distribuir para cada um que está dentro do parênteses. Então, eu vou fazer 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Veja aqui, olha que interessante. Aqui eu tenho uma multiplicação de potências, né? Ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado são potências, né? Mas eu não posso aplicar a mesma regrinha da multiplicação de potências aqui em cima. Por quê? Porque nesse caso eu tenho bases diferentes, ó. Aqui minha base é 2 e aqui a minha base é 3. Então, não tem como eu aplicar essa regrinha, porque essa regrinha diz que eu copio a base e somo os expoentes, né? Eu copiei a base e entre os expoentes eu somei. Quando as bases são diferentes, não dá para eu aplicar a regrinha, porque não tem uma mesma base para eu copiar, né? Se eu fosse aplicar a mesma regrinha, eu teria que copiar a base. Daí, quem que eu vou copiar? A base 2 ou a base 3? Então, não dá certo. Para aplicar a regrinha de potências, eu termino por aqui, tá? E o último exemplo nosso aí, poderia ser 6 dividido por 2, isso elevado ao quadrado. Da mesma forma que aqui eu distribuí, né, o meu expoente para cada um que estava dentro do parênteses, agora eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer 6 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Ok? Lembrando que eu até posso resolver isso aqui, tá bom? Dependendo do exercício, eu posso parar aqui mesmo, tá? Já terminei o exercício, tá? Agora, se ele quer que você também resolva as potências, aí você pode continuar, ok? Eu vou continuar esses aqui, porque daí eu já abordo para vocês como é a resolução de uma potência, para vocês relembrarem, tá bom? Vamos lá. Então, para facilitar um pouquinho, eu vou copiar essas potências aqui na parte de baixo, tá bom? Então, eu teria, por exemplo, aqui eu tenho 2 elevado a 5. Como que eu resolvo 2 elevado a 5? Deixa eu separar aqui as propriedades, né? Agora, vamos calcular essas potências aqui. 2 elevado a 5. Então, 2 à quinta potência, né? Esse 2 é minha base, esse 5 é o meu expoente. O que o expoente mostra para mim? O expoente me mostra quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma. Então, não é para fazer 2 vezes 5. Eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Veja que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 número 2. Então, eu tenho que fazer 2 elevado a 5, significa que eu vou multiplicar o número 2 por ele mesmo 5 vezes, ok? Então, como eu vou fazer isso? Agora, eu vou multiplicar na sequência, tá? Eu posso fazer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 32. Ou eu posso multiplicar por parzinhos, tá? Por exemplo, 2 vezes 2, 4,
2 vezes 2, 4. Sobrou um número 2 aqui, né? Eu só copio ele. 4 vezes 4, 16. Sobrou aqui o número 2 de novo. 16 vezes 2, 32. Também pode fazer assim, tá? Posso multiplicar na sequência, como eu fiz primeiro, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Ou eu posso fazer por parzinhos, como eu fiz aqui para baixo. Daí, vai da escolha de cada um. Então, o resultado dessa potência aqui, 2 elevado a 5, é igual a 32. Vamos resolver essa aqui agora. 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 também é chamado de 4 ao cubo, né? 4 ao cubo. Então, esse expoente aqui, o 3, indica para mim que eu tenho que multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes. Então, eu tenho que fazer 4 vezes 4 vezes 4. Eu posso fazer 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, 4 elevado ao cubo é igual a 64. Ou eu posso multiplicar pelos parzinhos. 4 vezes 4, 16. Sobrou esse 4 aqui sozinho, né? 16 vezes 4, 64. Então, 4 elevado ao cubo é igual a 64. Esse aqui agora, 3 elevado a 6. 3 à sexta potência. Esse expoente, o 6, ele mostra para mim que eu tenho que multiplicar a base por ela mesma 6 vezes. Então, vamos lá. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá? Vou fazer isso aqui por parzinhos. Esse, como é muito grande, por parzinhos vai ficar mais fácil, tá? Então, eu faço 3 vezes 3, 9. Peguei o primeiro parzinho. 3 vezes 3, 9. Peguei o segundo parzinho. 3 vezes 3, 9. Vamos pegar aqui o par de baixo. 9 vezes 9, 81. Sobrou um 9. 81 vezes 9 vai dar 729. Então, 3 elevado a 6 é igual a 729. Ok? Então, ó, 3 elevado a 6 é igual a 729. Agora aqui, ó. Bom, agora que vocês já aprenderam como calcular, tá? Vou fazer esses aqui só falando, tá bom? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, né? Porque esse expoente mostra para mim que eu tenho que multiplicar o 2 por ele mesmo 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Então, esse 4 está no lugar dessa potência aqui, ó, do 2 elevado a 2, do 2 ao quadrado. Vezes 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, esse 9 está no lugar dessa potência aqui, ó, que é o 3 ao quadrado. 4 vezes 9 vai dar 36. Ok? Agora vamos ao nosso último exemplo aqui, ó, que é o 6 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Ok? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, né? Eu vou multiplicar o 6 por ele mesmo 2 vezes, porque o meu expoente é 2. Então, eu faço 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Deu o contrário do de cima aqui, por coincidência, né? 36 para dividir por 4 é igual a 9. Tudo bem? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida a respeito de potências, tá bom? Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, entre em contato comigo, tá? Vamos então para o nosso próximo conteúdo. Vamos lá. O próximo conteúdo aqui que eu vou abordar com vocês são as raízes. Tudo bem? Bom, o que temos para aprender então a respeito das raízes, tá? É o seguinte, bom, de forma genérica, uma raiz, se eu teria aqui A, N igual
a b, tá? Então, esse n é chamado de índice, tá bom? Aqui o azinho é o número que eu estou procurando a raiz de n dele, tá? E b é o nosso resultado, tá bom? Vamos trocar isso aqui por números, tá? Primeiro o seguinte, uma raiz, ela também pode ser expressa na forma de uma potência, tá? Ou seja, esse formato de raiz aqui, se eu transformar isso em uma potência, eu teria b elevado a n igual a a, ok? Vamos aos exemplos numéricos, tá bom? Por exemplo, se eu tivesse uma raiz quadrada de 25. Veja que eu falei raiz quadrada, né? E eu não tenho nenhum número aqui no meu índice, tá? Quando não tem nenhum número no índice, é porque aqui é o número 2, mas não aparece, tá? Vai aparecer só quando for outros números, quando for 3, 4, 5, assim por diante. Mas sempre que for 2, não vai aparecer o índice, tá bom? Fica subentendido que é uma raiz quadrada. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 25. O que eu preciso descobrir? Eu preciso encontrar um número que vezes ele próprio dê igual a 25, porque é uma raiz quadrada. Como o meu índice aqui é 2, eu vou multiplicar esse número por ele mesmo 2 vezes. E como é que eu encontro esse número? Você vai encontrar esse número, né, que nós estamos procurando aqui, por tentativa, tá bom? No caso aqui, como é 25, né, é mais fácil da gente acertar de primeira, né? O número que vezes ele mesmo vai dar 25 é o 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, o resultado da raiz quadrada de 25 é 5. Por que é 5? Porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Veja aqui, por que é 5 ao quadrado? Porque eu multipliquei o 5 por ele mesmo 2 vezes. 5 ao quadrado, como é uma potência, eu não resolveria assim, ó, 5 vezes 5, né? Porque o expoente mostra para mim quantas vezes eu vou multiplicar a base. 5 vezes 5, que é igual a 25, ok? Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Por que é 5? Porque 5 ao quadrado é igual a 25, porque 5 vezes 5 é igual a 25, tudo bem? Vamos para um outro exemplo aqui agora, tá bom? Vamos fazer a nossa raiz cúbica de 64. Ó, veja que agora apareceu o índice aqui, né? Apareceu o número 3, né? Como agora não é 2, então tem que escrever. Raiz cúbica de 64 vai ser igual a... Eu tenho que encontrar um número que vezes ele mesmo 3 vezes, é isso que o índice mostra para mim, 3 vezes seja igual a 64. Que número vai ser esse? Eu tenho que chutar, tá bom? É por tentativa, tá? Vamos lá, eu acho que é o número 3, por exemplo. Então eu faço 3 vezes 3 vezes 3. E vejo se isso aqui vai dar 64. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Poxa, não deu 64. Então, eu já sei que não é o 3. Tá? Eu tentei o 3 e não deu certo. Vou tentar um número menor? Não vou, né? Porque eu cheguei em 27, eu tenho que chegar em 64. Tenho que aumentar esse número, né? Vamos tentar com o 4. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Opa, já achei. Então, o número que eu estou procurando é o 4. Por que é o 4? Porque 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Então, a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Por que é 4? Porque 4 ao cubo é igual a 64. Vamos fazer mais um exemplo. Raiz quadrada de 576 vai ser igual a... Como é raiz quadrada, eu tenho que encontrar um número que vezes ele mesmo 2 vezes tem que dar 576. Que número é esse? Tem que ser por tentativa, tá bom? Vamos lá, eu acho que vai ser o número 15. Então eu faço 15
vezes 15. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Mais 1 vezes 15 é 15. 5, 7 mais 5, 12. Vai 1, 2. 225. 225 para chegar em 576, falta bastante ainda, né? Então, eu já sei que não é o 15, não vai ser o menor que o 15, porque eu cheguei em menos, né? Eu vou tentar um número maior. Vamos tentar o 20. 20 vezes 20. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Desce aqui o zerinho, 400. Opa, cheguei mais perto, hein? Vamos tentar o 25. Vamos ver se vai chegar mais perto. 25 vezes 25. 5 vezes 5 é 25, vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Mais 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1 que subiu, 5. 5, 2, 5 mais 1, 6. 625, opa, passou. Então, eu já sei que é mais do que 20, eu já sei que é menos do que 25. E ficou meio perto aqui, né? Não está muito longe. 576 para 625, vamos tentar o 24. Talvez seja o 24. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Mais 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 6. 9 mais 8 vai dar 17. Sobe 1. 4 mais 1, 5. Opa, achei. 576. Então, o número que eu estou procurando é o número 24. Por que 24? Porque 24 vezes 24 é igual a 576. Então, a raiz quadrada de 576 é igual a 24. Por que 24? Porque 24 ao quadrado é igual a 576. Tudo bem, gente? Espero que não tenha ficado aí nenhuma dúvida a respeito do cálculo de raízes, tá? Mas, qualquer dúvida que vocês tiverem, dá tempo ainda de vocês entrarem em contato comigo e a gente poder esclarecer, ok? Vamos para o nosso próximo conteúdo. Vamos falar agora de expressões numéricas, tá? O que eu preciso saber para poder resolver uma expressão numérica? Primeira coisa, eu preciso saber quais são as prioridades de resolução, tá bom? São dois conjuntos de prioridades de resolução que envolvem uma expressão numérica. O primeiro dele é com relação aos elementos de associação. Ok? Elementos de associação. O outro é com relação às operações. Então, temos esses dois conjuntos de prioridades, tá bom? Quem são os elementos de associação? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho que resolver os parênteses. Ok? Tudo que estiver dentro do parênteses é o que eu tenho que resolver primeiro. Em segundo lugar, eu tenho que resolver os colchetes. Depois que eu resolvi todos os parênteses, eu tenho que resolver todos os colchetes. E por último, em terceiro lugar, eu tenho que resolver as chaves. Ok? Agora, com relação às operações. Com relação às operações, em primeiro lugar, eu tenho que resolver as potências ou as raízes. Isso é o que eu resolvo primeiro com relação às operações, tá bom? Depois que eu resolvi todas as potências e todas as raízes, eu vou então, em segundo lugar, eu posso resolver as multiplicações ou as divisões, tá bom? O que ocorrer primeiro, ok? O que aparecer primeiro eu resolvo, multiplicações ou divisões. Acabaram-se as multiplicações e as divisões, eu vou então para a última parte,
a última coisa que eu posso resolver são as somas ou subtrações. Tudo bem? É isso. Se eu respeitar essas ordens de prioridade, não tem erro, tá bom? Porque os cálculos dentro de uma expressão numérica são cálculos simples. São continhas pequenas, né, de se calcular. A maioria dá até para calcular mentalmente. Onde tem que prestar muita atenção é com relação às prioridades, tudo bem? Vamos fazer um exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui uma potência como um exemplo para a gente resolver, tá? Vamos lá. 4 elevado ao cubo menos, abre colchetes, 3 elevado a zero, mais 2 ao quadrado, vezes, abre parênteses, 6 dividido por 2, mais 1, fecha o parênteses, fecha o colchetes, vezes 2. Vamos lá, eu tenho aqui uma expressão numérica, ok? O que eu preciso para resolver essa expressão numérica é lembrar das ordens de prioridade, dos elementos de associação, primeiro parênteses, depois colchetes, por último chaves. Nesse eu nem tenho chaves, né? E quanto às operações, primeiro potências ou raízes, segundo multiplicações ou divisões, por último somas e subtrações. Então olha só, o que eu preciso? Com muita calma, eu tenho que olhar a minha linha, né? Eu tenho que olhar toda a linha da minha expressão numérica e decidir o que eu vou resolver primeiro. Bom, eu sei que eu tenho que resolver primeiro os parênteses. Então, eu tenho que resolver primeiro isso aqui, ó, meu parênteses. Todo o restante que está fora do parênteses, eu não vou fazer nada com ele por enquanto. Eu vou apenas copiar, tá bom? Então, ó, 4 ao cubo menos, abre colchetes, 3 elevado a zero, mais 2 ao quadrado, vezes, cheguei no parênteses. Agora eu vou resolver o que está dentro do meu parênteses. Para isso, dentro do parênteses agora, eu tenho que respeitar as ordens das operações. Primeiro potências e raízes, depois multiplicações e divisões, por último somas e subtrações. Então, dentro desse parênteses eu tenho divisão e tenho soma. Quem eu vou resolver primeiro? A divisão. A soma vai ter que esperar. Ela não posso resolver ela agora. Então, eu vou fazer, tá? Mantenho o parênteses aberto. 6 divide por 2 vai dar 3, mais 1, fecho parênteses, fecho colchetes, vezes 2. Eu ainda tenho parênteses para resolver. Então, todo o restante eu ainda vou apenas copiar, né? Olhando essa linha agora da expressão numérica, eu tenho que decidir o que eu vou resolver primeiro. E o que eu tenho que resolver primeiro é o que está dentro do parênteses. O restante eu vou copiar. 4 ao cubo menos 3 elevado a zero, mais 2 ao quadrado, vezes... Vou resolver agora o que está dentro do meu parênteses. 3 mais 1, 4. Veja que agora eu não mantive mais o meu parênteses, né? Eu tirei o meu parênteses. Por quê? Porque agora eu tenho um único número, né? Não tem mais nenhuma outra operação. Então, eu eliminei os meus parênteses. Vou copiar o restante, ó. Vou fechar o colchetes, vezes 2. Agora, olhando para essa linha, eu tenho que decidir o que eu vou resolver primeiro. O que eu vou resolver primeiro é o que está dentro do meu colchetes. Tudo isso aqui, ó. O que está dentro do meu colchetes é o que eu vou resolver primeiro. E dentro do meu colchetes eu tenho potências, né? Tenho duas potências, ó. Tenho uma soma e tenho uma multiplicação. De acordo com as operações, eu tenho que resolver primeiro potências ou raízes. Então, vamos lá. Vou copiar o restante que está fora do colchete. 4 ao cubo menos, abre colchetes, 3 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero, o resultado é 1. Mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Vezes 4, fecho colchetes, vezes 2. Veja que do que estava aqui dentro do meu colchete, eu só resolvi as duas potências.
porque é o que leva a minha prioridade agora no momento, né? Resolvi o 3 elevado a 0, que é 1, e resolvi o 2 ao quadrado, que é 4. O restante eu copiei o sinal de mais, copiei o vezes, copiei o 4. Agora na minha próxima linha, né? Olhando para essa linha, eu tenho que decidir quem eu vou resolver primeiro, e o restante eu vou apenas copiar. Então, copio o restante, menos, abro aqui o colchetes. Dentro do colchetes, o que eu vou resolver primeiro é a multiplicação. A multiplicação tem prioridade em cima da soma, né? Então, vamos lá. 1 mais 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Fecho o colchetes, vezes 2. Ainda ficou uma operação para fazer dentro do meu colchete. Todo o restante eu vou só copiar. 4 ao cubo, menos 1 mais 16 é igual a 17. Vezes 2, 2. Veja que o meu colchete sumiu. Por que meu colchete sumiu? Porque eu fiquei só com um número, que foi resultado do que estava dentro do colchete. Não tem mais nenhuma operação, então eu posso eliminar os colchetes. Estamos quase acabando. Agora não tenho mais nenhum elemento de associação, né? Não tenho nenhum parênteses, não tenho nenhum colchete, não tenho nenhuma chaves. Então agora eu tenho que me preocupar apenas com as operações. Eu tenho aqui uma potência, tenho uma subtração e tenho uma continha de vezes. Então eu tenho que decidir quem eu tenho que resolver primeiro. A gente já aprendeu, pelas prioridades, que quem eu vou ter que resolver primeiro aqui é a potência. O restante eu vou apenas copiar. Então vamos lá. 4 elevado ao cubo, vamos pôr do ladinho aqui, ó. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então, 4 elevado ao cubo, 64. E o restante eu copio. Menos 17 vezes 2. Muito bem. Agora eu tenho uma subtração e tenho uma continha de vezes, tenho uma multiplicação. Eu tenho que decidir quem eu vou resolver primeiro, de acordo com as prioridades, né? Quem eu tenho que resolver primeiro aqui é a multiplicação. Eu tenho que fazer o 17 vezes 2 primeiro. O restante eu copio. 64 menos... Vou fazer agora o 17 vezes 2. Vou calcular aqui do ladinho. 17 vezes 2. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Então, 2 vezes 17 é 34. 34. Agora só restou mais uma conta, que é uma subtração. 64 menos 34. Vou pôr aqui do lado. 64 menos 34. 4 menos 4, 0. 6 menos 3, 3. Então, 64 menos 34 é igual a 30. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido aí como se resolve uma expressão numérica, tá bom? Veja que eu gastei várias linhas para resolver essa expressão aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Talvez algum de vocês deve estar dizendo, professor, em algumas linhas aí, dava para a gente ter feito mais contas, né? E não ia atrapalhar o resultado. Vocês têm razão, tá bom? Quem estiver pensando isso, tá? Mas eu aconselho vocês a fazer como eu fiz, fazer uma conta em cada linha. Se você fizer uma conta em cada linha, você não vai se confundir, você não vai errar as ordens de prioridade e você com certeza vai acertar a sua expressão numérica, tá bom? Então, para resolver a expressão numérica, precisa de ter paciência, tá bom? Não pode ter preguiça, né? Nem dó de gastar linha, tá bom? Tem que ter paciência e resolva uma conta por vez que você não vai se confundir. Com certeza você vai acertar a sua expressão numérica, tá bom? Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem com relação à expressão numérica, ainda dá tempo aí de entrar em contato comigo e fazer alguma pergunta, tá bom? Peguem algumas expressões numéricas do livro de vocês, né? Nós já corrigimos a maioria. E vocês têm o resultado de todas elas, né? E pratique, tá bom? Pegue essa mesma aqui, ó. Copie essa expressão numa folha, do jeitinho que está aqui, e resolve sozinho. Vê se você vai chegar no mesmo resultado aqui, ó, tá bom? Muito bem, vamos agora para o nosso próximo conteúdo. Vamos falar agora sobre transformações de medidas, tá? Nós trabalhamos em sala com dois tipos de medidas. Medidas, na verdade, três tipos, né? Medidas lineares,
medidas de área, também tem aquelas medidas que não são padrão. Com aquelas não padrão, não se preocupem que aquilo eu não vou cobrar na prova por enquanto, tá bom? Eu vou trabalhar mais com elas em uma outra oportunidade. O que eu vou cobrar na prova vão ser as medidas lineares e as medidas de área. Para poder trabalhar com essas medidas, precisamos conhecer a sequência dessas unidades de medidas, né? Que são quilômetro, depois do quilômetro vem o hectômetro, depois do hectômetro temos o decâmetro, depois temos metro, depois temos decímetro, depois centímetros e por último temos os milímetros. É isso que eu preciso, tá? Preciso conhecer a sequência das unidades de medida. Feito isso, né? Os passos que eu ensinei para vocês foi: preciso saber onde eu estou, para onde eu vou, né? Onde eu estou e para onde eu vou saber que lado eu tenho que movimentar a minha vírgula, né? Preciso encontrar a vírgula no meu número, porque eu vou movimentar essa vírgula, né? E depois eu tenho que saber quantas casas eu vou ter que movimentar essa vírgula. Então vamos à prática, tá bom? Fica mais fácil de mostrar para vocês. Vamos transformar, por exemplo, 0,49 decímetros, eu vou transformar em centímetros, ok? 0,49 decímetros em centímetros. Então, decímetros, eu estou aqui, nessa casa, nessa unidade aqui. Se eu estou em decímetros e eu quero chegar em centímetros, que é essa casa aqui, veja que eu vou ter que movimentar na direção para a direita, ok? Eu estou em decímetro, quero chegar em centímetro, então eu vou andar para a direita. Quem vai andar para a direita é a nossa vírgula. Então eu vou escrever o número aqui embaixo, mesmo que estava lá em cima, e eu vou movimentar essa vírgula para a direita, mas eu vou movimentar ela para a direita quantas casas? Medidas lineares, eu ando de uma unidade para outra, eu conto de uma em uma. Então, se eu estou em decímetro e eu quero chegar em centímetro, eu vou andar apenas uma única casa. Então, a minha vírgula que estava aqui entre o 0 e o 4, ela vai andar uma casa para a direita. Uma. Aonde eu paro de contar é onde fica a minha vírgula. Então, 0,49 decímetros é a mesma coisa aqui, 4,9 centímetros. Veja que da minha resposta eu tirei esse zero aqui, né? Porque esse zero para lá, sem nenhum número perto dele ou sem vírgulas, ele não tem valor nenhum, tá? 0, 4,9 é a mesma coisa que 4,9, tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Se eu tivesse 703,4 milímetros, eu quero transformar isso em decâmetros. Então, eu estou em milímetros e eu quero ir para decâmetros. Eu vou andar para a esquerda. Então, a minha vírgula vai se mover para a esquerda. Ok? Vou copiar o número aqui embaixo. Tá? O mesmo número, só não coloquei a vírgula. Eu estou em milímetros, eu quero chegar em decâmetros. Eu vou andar para a esquerda quantas casas? Vamos contar. Uma, cheguei em centímetros. 2, cheguei em decímetros. 3, cheguei em metros. 4, cheguei em decâmetros. Então, eu vou andar 4 casas, né? De milímetro até chegar em decâmetros. 1, 2, 3, 4 casas. Então, a minha vírgula vai se movimentar para a esquerda 4 casas. Ela está aqui, né? Entre o 3 e o 4, ela vai andar 1, 2, 3, 4. Aonde eu paro de contar é onde fica a minha vírgula. Os espaços que ficaram em branco, esses buracos, eu completo com zeros. Então, 703,4 milímetros é a mesma coisa que 0,07034 decâmetros. Ok, gente? Mais um exemplo. Aliás, vamos para outra unidade de medida, tá? Eu trabalhei aqui com a unidade linear, tá bom? Vamos agora trabalhar com as medidas de área. Para transformar essas, né, para que essas unidades que são lineares se transformem em área, é só colocar um quadrado em cima delas. Agora, todas elas são unidades de medida de área,
quilômetro quadrado, hectômetro quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. Veja que a sequência delas é a mesma, tá? De linear para área. O que muda é só o 2 em cima, que agora faz ela ser uma unidade de medida de área. Vamos fazer uma transformação para ver se mudou alguma coisa, né? Então eu vou transformar 5.000 milímetros quadrados, eu vou transformar isso em metros quadrados. Então, ó, eu estou aqui, milímetros quadrados, eu quero chegar aqui, metros quadrados. A minha vírgula vai andar para a esquerda. Opa, mas cadê a minha vírgula aqui, né? Vamos lá, vou escrever o número aqui embaixo. Quando o número não tem vírgula, a vírgula fica no final dele. Ok? Se o número não tem vírgula, a vírgula vai estar sempre no final do número. Vírgula, completei um zerinho para a vírgula não ficar sozinha. Então, eu estou em milímetros, eu quero chegar em metros. O que muda na transformação das medidas lineares para as medidas de área é que na linear eu conto de uma em uma. Então, se fosse linear, eu iria andar 1, 2, 3 casas. Porém, aqui não é linear, aqui é de área. E as medidas diárias, eu tenho que me mover de uma casa para outra, eu tenho que mover 2 casas. Então, ó, de milímetros para chegar em metros, eu tenho que andar de 2 em 2. Então, ó, 2, cheguei em centímetros, 4, cheguei em decímetros, 6, cheguei em metros. Então, a minha vírgula vai ter que andar para a esquerda 6 casas, né? Porque de milímetros para chegar em metros, contando de 2 em 2, 2, 4, 6. Eu tive que andar 6 casas. Então, a minha vírgula está aqui, eu vou andar com ela para a esquerda 6 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aonde eu parei é onde eu coloco a vírgula. Então, aqui agora é a minha vírgula. Essa vírgula aqui agora não existe mais, ok? Porque ela se moveu daqui e foi para cá. Esses buracos que ficaram, eu completo eles com 0, ok? Esses zeros ficaram aqui depois do 5, não tem mais nenhum número significativo depois desses zeros, né? E também não tem vírgula para lá, porque minha vírgula veio para cá. Esses zeros não tem valor nenhum. Então, a minha resposta fica 0,005 metros quadrados. Ok, gente? Então, a única coisa que muda para você transformar a medida linear para a medida de área é a quantidade de casas que eu vou contar. Na linear, eu conto de uma em uma, e na diária eu conto de 2 em 2. Então, eu preciso saber onde eu estou, para onde eu quero ir, e contar as casas, e então movimento a vírgula. Certo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí, tá bom? Vamos então para o nosso próximo e último conteúdo que vai ser cobrado nossa avaliação. Vamos lá, chegamos então no nosso último conteúdo, que são as áreas e perímetros, tá bom? O que vocês têm que conhecer para poder calcular áreas e perímetros, tá? Perímetro é um pouco mais simples, né? Qualquer que seja a figura, perímetro vai ser a soma de todos os seus lados. Agora, a área, eu vou ter fórmulas de cálculo diferentes para figuras diferentes. Vamos a elas, tá? A área de um quadrado, ok? A área de um quadrado é igual a lado ao quadrado. Temos também a área de um retângulo. A área de um retângulo é igual a base vezes a altura. Temos também a área de um triângulo. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E temos também a área de um paralelogramo, tá? O desenho ficou feio aí, mas é um paralelogramo, tá bom? A área de um paralelogramo é igual à área do retângulo. Também vai ser base vezes altura. É isso. Vocês têm que conhecer essas formulinhas aí, tá? Além de conhecer essas formulinhas, é claro, vocês têm que saber aplicá-las, né? Então, vamos a alguns exemplos. Se eu tiver um quadrado que mede 10 centímetros, tá? Mede 10 aí de lado, tá? Como calcular a área desse quadrado? Vou usar a formulinha, ó. A área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Então, ó,
A área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Ou seja, a área do quadrado é igual. Quem é o lado desse quadrado que eu estou calculando? Mede 10. Então, eu tenho 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, vamos lá, vou pôr aqui do ladinho. 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10, né? Porque é ao quadrado. 10 vezes 10 é 100. Então, a área desse nosso quadrado aí vai ser 100. 100 o quê? Bom, se eu não coloquei unidade de medida, conforme nós já combinamos em sala, eu vou chamar de U. Como aqui é medida de área, U ao quadrado. Então, são 100 unidades ao quadrado. Fizemos aí um exemplo com quadrado. Vamos fazer um exemplo agora com retângulo, tá? Se eu tiver um retângulo assim, medindo 3 metros por 5 metros. Então, como eu vou calcular esse retângulo? Eu uso essa formulinha aqui. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então, vamos lá. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. A área do retângulo é igual. Quem é a base desse retângulo? Veja que eu coloquei em cima de propósito, tá? Não é porque eu falo base que só vai ser embaixo, tá? Até mesmo porque se é um retângulo, né? A medida que tem aqui é a mesma medida daqui, né? E essa medida é a mesma dessa medida. Então, a base desse retângulo é 3 vezes a sua altura, que é 5. Então, a área desse retângulo é igual a 3 vezes 5, 15. 15 o quê? Esse eu tenho medida, eu tenho unidade, né? Metros. Então, aqui a resposta, como é a área, metros quadrados. Um outro exemplo. Vamos pegar aqui o nosso paralelogramo. Nomezinho esquisito, né? Vamos fazer aqui a área de um paralelogramo. Um paralelogramo é uma figura assim. Então, vamos lá. Esse paralelogramo eu vou dizer que ele mede 6 aqui e ele mede 5 aqui. Tá bom? Bom, se ele mede 6 por 5, a área de um paralelogramo é base vezes a altura. Então, a área de um paralelogramo é igual a base vezes a altura. Então, a área desse nosso paralelogramo vai ser 6 vezes 5, né? 6 é a base, 5 é a altura. Não, não, não. Cuidado com esse erro, tá bom? Lembrem que eu fiz a brincadeira na sala de medir a altura de uma pessoa, né? Ninguém mede a altura de uma pessoa inclinada, né? Ninguém mede a altura de uma pessoa deitada. A pessoa tem que estar reta, com o corpo ereto, né? Retinho. E então mede a distância do chão até a sua cabeça, né? Nas figuras é a mesma coisa, tá? Eu não posso dizer que esse segmento que está inclinado, que ele é a minha altura. De forma nenhuma. A minha altura é a distância da base até chegar no topo da figura. Essa é a minha altura, tá? Essa altura aqui não é essa que está aqui, tá bom? Isso aqui é só a medida do lado dessa figura, mas não é a altura, tá? Vamos dizer que essa altura aqui dessa figura é 4, tá bom? Ah, professor, se não der a altura, como é que eu vou fazer para encontrar? Não faz. Por enquanto, você ainda não aprendeu a encontrar a altura de uma figura, tá bom? O exercício vai ter que dar para vocês a altura, tá? Só que dá para vocês não confundirem a altura com o lado da figura, tá? Geralmente, essa altura vai vir, ou ela vai vir do lado de fora, como eu fiz aqui, ou ela vai vir por dentro, dessa forma aqui, ou ela vem por fora, mas mais encostado na figura, dessa maneira aqui. Tá bom? Pode vir de uma dessas 3 formas aí, tá? Essa é a minha altura. Então, agora que eu sei qual é a minha altura, eu vou calcular. Base vezes altura. Minha base é 6, minha altura é 4. Então, a área desse meu paralelogramo é igual a 6 vezes 4, 24. 24 o quê? Se eu não dei unidade de medida, U
ao quadrado. Muito bem? Vamos agora para o triângulo, tá? O triângulo, gente, tem algumas maneiras de desenhar um triângulo, tá? Ele vai ter alguns formatos, tá bom? É importante prestar atenção no formato do triângulo para eu saber aonde está a altura dele, tá bom? Então, eu posso ter um triângulo desse formato assim. Eu posso ter um triângulo também nesse formato. Eu ainda posso ter um triângulo assim. Ainda vai ter outras maneiras aí, mas aqui dá para a gente exemplificar o que eu quero chamar a atenção de vocês com relação à altura, tá bom? Se eu disser que esse triângulo aqui, por exemplo, que ele mede 12 por 10, tá bom? Eu não posso dizer que, né, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Eu não posso pegar esse triângulo e falar que a área desse triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, então a área desse triângulo é igual. Eu não posso falar que é 12 vezes 10, né? Que é base vezes altura. Isso aqui não é altura, lembra? Essa linha está inclinada. Então, quem vai ser a minha altura desse triângulo? Ou o exercício vai ter que trazer para mim ela aqui do lado de fora, ou ela vai ser mostrada aqui dentro do triângulo, tá bom? Vamos dizer que a altura desse triângulo aqui é 8. Lembrando que vocês não encontram a altura, tá? O exercício tem que dar a altura para vocês. Se o exercício não der a altura, não dá para calcular por enquanto, porque vocês ainda não aprenderam isso, tá? Então tem que identificar quem é a base e quem é a altura do triângulo. Identificou isso? Então eu tenho, ó, minha base é 12 vezes 8, que é a minha altura, e isso eu vou dividir por 2. Então, a área do meu triângulo é 12 vezes 8. Vamos calcular do ladinho aqui, ó. 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9. 96. Então, eu tenho 96 dividido por 2. Então, a área desse meu triângulo é igual. 96 eu vou dividir por 2. Vamos calcular aqui, ó. 96 por 2. Vou dividir o 9 primeiro, 4. 4 vezes 2, 8. Para 9 sobra 1, abaixo 16. 16 por 2 vai dar 8. 8 vezes 2, 16. 0. 48. Então, aqui é 48. Dei a unidade? Não dei? Então, é U ao quadrado. A área desse triângulo é 48U ao quadrado. Vamos esse outro aqui. Esse aqui, vamos dizer que ele mede 5, 4 e 6. Então, eu tenho 5 de base. Quem é a minha altura? A linha deitada ou a linha que está em pezinha? Quem é a minha altura é a linha que está em pezinha, é 4. Isso aqui é uma outra medida do triângulo. Então, para calcular esse triângulo, a fórmula é a mesma, tá? A área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. A área de um triângulo vai ser igual a base, que é 5, vezes a altura, que é 4. Vou dividir isso por 2. Então, a área desse triângulo vai ser igual a 5 vezes 4, que é 20. Vou dividir por 2. A área desse triângulo é igual a 20 divide por 2, 10. Não dei unidade? 10U ao quadrado. Um outro triângulo aqui. Vamos dizer que aqui mede 3 e que aqui mede 8 e aqui mede 7. Então, lá. A forma para achar a área de um triângulo é a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo é igual. Minha base eu sei que é 3. 3 vezes a minha altura. Quem é a minha altura? É o 8 ou é o 7? Nenhum dos dois, né? Veja aqui, ó, as duas linhas estão deitadas. Então, o enunciado vai ter que mostrar para vocês a altura, tá? No caso desse exercício aqui, a altura vai ter que estar ou aqui. Vamos dizer que aqui a altura seja 6. Ou vai ter que mostrar aqui do outro lado a altura, tá bom? Em algum dos dois lados vai ter que mostrar a altura para vocês, tá? Então, agora eu achei a minha altura. Minha altura é 6. E isso eu vou dividir por 2. Agora eu posso calcular, né? A área do triângulo, então, é igual a 3 vezes 6, 18.
Eu vou dividir por 2. A área desse triângulo vai ser 9. 9, vou dizer que aqui eram centímetros, tá? Centímetros, 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 centímetros. Então vai ser 9 centímetros quadrados. Ok, pessoal. Espero que eu tenha, de alguma forma, ajudado vocês aí para a avaliação, tá bom? São exatamente esses os conteúdos que serão cobrados, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Bons estudos e nos vemos amanhã.